Boa noite, boa segunda-feira a todos. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e a gente está dando início a mais uma live, né? Todas as segundas-feiras a gente tem esse encontro marcado às 8h30 da noite. Tá bom? Para você que vai ser notificado, que vai entrar aqui, seja bem-vindo. E para você também que vai estar assistindo esse conteúdo depois, né? Eu deixo sempre gravado as lives, elas ficam disponíveis aqui no IGTV, né, no Instagram, e você também pode ter acesso pelo YouTube se você quiser compartilhar com outras pessoas que não têm acesso, né, ao Instagram ainda. Então a gente tem outras plataformas para estar distribuindo esse conteúdo também gratuito. Fica lá essa live e espero que possa trazer reflexões positivas, né, para sua vida, para sua família. Eu faço essas orientações de pais, né, sou psicóloga de formação, trabalho com crianças e com orientação de pais e também sou mãe de 2 crianças. Então, essa live de hoje vai ser carregada de muitos sentimentos, né, como as outras, mas assim, está muito presente na minha vida o conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje e já reforçando o convite para vocês que estejam comigo na semana que vem, na segunda-feira que vem, porque é extenso, né? Eu quero compartilhar também com vocês um pouco da minha experiência. Então hoje eu vou dar um pouco o início, vou compartilhar a minha experiência e vou estar aprofundando o uso da chupeta também na semana que vem. Então você já é meu convidado especial para também fazer parte do conteúdo da semana que vem. Então nosso tema de hoje, né, é aí, se você tem um filho que chupa o dedo ou faz o uso da chupeta, é para você esse conteúdo, né? Eu quero trazer algumas reflexões e eu sempre reforço essa mensagem no início, né? De que eu não estou aqui para fazer nenhum julgamento sobre o que você deve ou não deve fazer com seus filhos, né? Então, assim, são orientações, são trazer uma consciência maior sobre alguns acontecimentos, alguns fatos, algumas interferências que podem estar tendo, alguns conflitos, para que você, né, com as ferramentas que também a gente pode te apresentar e as ferramentas que você vai estar aprendendo, né, nesses conteúdos, essa é a minha intenção, para que você possa usar com autonomia, com liberdade, com consciência, essas ferramentas dentro da sua casa, né? Eu também tenho uma casa, eu também tenho uma família, também tenho filhos, e eu sei o quanto é difícil essa situação de que alguém chega pra gente e fala: você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, né? Nós somos seres com liberdade, né? Eu sempre priorizo isso para que esse conteúdo seja realmente um conteúdo válido, para que te dê mais ferramentas para que você use essa liberdade com consciência, né? Consciência das consequências de tudo isso na sua vida, consciência do que você tem feito ou deixado de fazer na sua vida e na sua família. Boa noite para quem está entrando, né? Então, deixo sempre essa mensagem, né? Não é julgamento, mas que você tenha mais conhecimento, maior consciência, para que você tome as suas decisões, como eu também tomo as minhas decisões lá em casa, né? Então esses conteúdos servem para isso e hoje a gente vai estar falando então sobre o uso da chupeta e do dedo e a gente vai dar continuidade a essa fala na semana que vem. Primeira coisa, né, a gente vai, se você for ver a literatura, né, principalmente como uma psicóloga, né, a gente trabalha muito, estuda muito a relação dos primeiros anos de vida da criança com a sucção, né, o quanto é muito presente, né, as primeiras fases de desenvolvimento da nossa criança, a gente vai ver a gente vai ofertar essa sucção pela amamentação, né, a gente vai ver ela colocando o dedinho na boca, colocando objetos na boca. Então essa fase oral, né, para algumas teorias chamam de fase oral, é muito marcado nesses primeiros anos de vida. Então isso faz parte do desenvolvimento da nossa criança,
né? Elas reconhecem o mundo através da boca e a gente vai falar que está muito presente essas atividades nesses primeiros anos de vida, né? Então, e é preciso apresentar para as nossas crianças essas atividades nesses primeiros anos de vida, né? Então, a sucção, e hoje a gente vai estar falando da sucção não nutritiva, né? Que é a chupeta e o dedo e todos os questionamentos que estão em volta disso, né? Então, mas a sucção realmente faz parte da vida dos nossos filhos. Então, de alguma forma ela vai ser apresentada. Eu só quero marcar nessa primeira parte na live isso. Isso faz parte do desenvolvimento dele, né? Então, essa sucção traz essa sensação de bem-estar, ela produz endorfina no corpo, né? Que é muito próximo ao não sentir a dor. Então, a gente vai ver as crianças, parece que estão se sentindo mais aliviadas, menos estressadas, com menos ansiedade. Essa sucção vai trazer esse relaxamento, essa sensação sim de bem-estar. Então é fato que essa sucção está presente na vida dos nossos filhos nesses primeiros anos de vida. E isso faz parte do desenvolvimento. E eu também quero trazer para vocês assim que existem várias teorias, várias pessoas falando um monte de coisa, principalmente, né, ligados à área da odontologia e da fonoaudiologia. Eu trabalho muito com fonos, peço orientação para elas, né, mas hoje eu quero deixar a marca muito presente sobre o olhar da psicologia, tá? Então, assim, essa é a minha fala de hoje, porque eu vou trazer minha experiência para vocês também, que eu tenho vivido com a Rebeca em casa. Então essa vai ser minha fala de hoje, né? Não tem, para psicologia a gente não tem elementos, né? Lendo todas as informações que eu tenho, de falar assim, não pode oferecer mamadeira, não pode oferecer chupeta, não pode deixar, o dedo nem não se oferece, né? Mas assim, não tem isso, né? De falar que não se pode. A gente fala aqui, é orientado até a possibilidade da criança ser ofertado essa nutrição, essa sucção não nutritiva, desde que a gente resguarde ela do tempo que isso possa ser ofertado, porque realmente essa sucção é necessária para o desenvolvimento dela. Mas aí eu vou falar para vocês o que é mais recomendado por todas as áreas para que a gente tenha essa liberdade de fazer uma escolha com maior orientação, tá bom? A Kátia colocou aqui, ó, tenho gêmeas de 5 anos e elas não conseguem parar, já tive até infecção intestinal, sofreram bastante. Isso, Kátia, isso que eu vou pontuar. Essa sucção é necessária, mas a gente vai falar que por volta de 2, 3 anos, né, ela precisa sim passar por um processo de ser deixadas, e eu vou falar alguns elementos para vocês aqui por quê, tá? Mas não é que eu vou chegar, se você chegar no meu consultório e falar, não mãe, não dê, né? Não pode, não é isso, tá bom? Se você fez essa escolha, né, e a Kátia já tá falando aqui que já tem 5 anos, então essa escolha foi lá atrás, agora a gente vai ter que lidar com outra parte, com outras dicas que eu posso passar de como fazer a retirada, né? É chupeta ou é dedo, Kátia? Me coloca aí, que eu vou falar muito específico sobre a chupeta semana que vem também. Então faz parte do desenvolvimento delas, né? Essa sucção, ela traz esses elementos positivos para a vida, só que a gente também vai reconhecer que essa sucção deveria ser completada aos dedinhos. Essa sucção deveria ser completada pela amamentação, né? Esse deveria ser, o indicativo, é o nosso primeiro indicativo, que eles possam ter esse tempo de sucção, que o primeiro é só uma sucção de comportamento, que é necessário, que faz a desenvoltura também da arcada dentária, dessa musculatura. É necessário sim, né? Mas a amamentação
é a melhor forma de evitar as outras contraindicações que eu vou estar colocando aqui. Então, se a gente consegue fazer, né, não vai ser só uma mamada nutritiva, né? Ele vai também ter esse prazer, né, de outros formatos também na amamentação. Então, ele vai sugar, ele vai se nutrir, mas a gente vê que as nossas crianças continuam com a sucção, né? E algumas referências a gente fala assim, mas parece que está fazendo nosso peito de chupeta. Não, o nosso peito, ele tá sugando realmente. A chupeta é outro elemento que a gente colocou e tentando imitar o peito, né? Então não faz de chupeta, porque a chupeta que se compara ao peito, não é o peito que se compara à chupeta, né? Então se a gente consegue, gente, fazer com que os nossos filhos consigam essa sucção através da amamentação, além de se alimentar, de ter esse processo que é necessário nesse primeiro desenvolvimento, é o que é recomendado para que a gente não tenha outras condições posteriores, né? Mas aí a gente vai ver, né? Eu convivo com muitas mães, também tenho uma experiência de 2 gestações, de quantas situações envolve uma amamentação, né? As dores que às vezes a gente pode ter, as condições que a gente não tem às vezes para continuar essa amamentação no peito, voltar a trabalhar, várias outras condições que estão envolvidas às vezes da gente parar essa amamentação, que é a melhor recomendada sim, né? E aí às vezes a gente pensar na introdução da mamadeira, da chupeta e de outras coisas que estão envolvidas, tá? A Dani colocou aqui, ó, minha Gabi não tem jeito de largar a chupeta. Hoje eu levei ela no dentista e ela disse que é tranquilo. Só tenho que tentar diminuir o tempo que ela fica com a chupeta na boca. Isso, Dani. Ainda bem que a sua dentista ainda foi tranquila, viu? Não é o que eu vejo, né, nos tempos de hoje. E eu vou colocar isso. Eu quero trazer... Eu estou falando com mães, principalmente. E se você está aqui ouvindo esse conteúdo, é porque você é uma mãe que passa por isso, né? Então, assim, é fácil outras pessoas falarem, né? Não pode, ou pode, não pode, não pode. A gente aqui realmente sabe as escolhas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, lidar, né, com a frustração dos nossos filhos, com a ansiedade, realmente em colocar um limite. Sim, vai ter o dia da retirada, tem livros que ajudam com isso, tem músicas, né? Tem uma música que fala, você já viu a vovó de chupeta? Já viu o papai de chupeta? Né? Que é para tentar trazer para a criança que tem um período para ser usada. Ela usou isso por um tempo e ela vai deixar esse objeto, vai ter outro talvez no lugar, mas isso vai acontecer. Mas de forma alguma, nem a retirada de dedo e nem a retirada da chupeta tem que ser traumática, né? Que senão aí a gente causa outro problema na nossa vida, né? Precisa ser uma retirada com elementos que possam trazer vou colocar uma pimenta no dedo, na chupeta, vou fazer algo que seja agressivo para os nossos filhos também. A gente fez uma escolha, né, principalmente quando é colocada da chupeta, então a gente vai arcar com as consequências disso e tá tudo bem, viu, mães? Está tudo bem, desde que a gente tenha essa consciência que a gente vai viver próximo dos nossos filhos, às vezes com um dentinho, que vai ter que colocar um aparelho depois, outras situações que vão acontecer, mas quando eu vejo essas situações que eu também fico incomodada em saber, eu vou falar do dedo, tá, Amélia? Pode deixar, que essa é minha vida hoje, né? Quando a gente tem que pensar em o que vai ser melhor, o que vai ser pior, a gente precisa fazer escolhas. Nós somos os adultos e nós vamos colocar essas escolhas e vão ter as consequências, né? Mas tem tantas outras situações na vida dos nossos filhos, né, que eu vejo hoje que precisam às vezes de muito, muito mais atenção, que sim, relacionado sim ao uso da chupeta, do dedo, dos limites, mas assim, em criar filhos saudáveis emocionalmente, mentalmente, isso vai envolver também essa retirada, mas tem outros focos na vida deles do que só pensar
o que a gente precisa trazer para eles uma situação. Você tá usando chupeta ainda. Nossa, que feio. Ai, que feio. Você tá usando chupeta. Ai, que feio. Você tá usando chupeta. Não, que a gente possa criar filhos saudáveis e que tenham uma autoestima, sim, para que eles consigam fazer essa retirada, porque é possível, né? E que façam de uma forma, não quer dizer que não vai ter dor, só não vai ser traumática. Tá bom? Todas essas situações envolvem sim retirada, né? E essa retirada, a mudança de um comportamento vai ter esse desequilíbrio para que depois a gente fala que a gente vai ter a crise para depois prosperar. Isso vai existir sim e vai ter as consequências e tá tudo bem, né? A gente tem que ter tem que ter consciência disso e a gente vai arcar com as consequências. Então, essa sucção é necessária. A amamentação é a melhor forma da gente poder oferecer para os nossos filhos essa sucção, né? Por isso que a gente tem falado que hoje, se você puder manter a amamentação no peito por mais tempo, não é só pela nutrição, ela já vai estar comendo, mas se você conseguir, ela também vai estar fazendo essa sucção, ela vai se sentir aparada, vai diminuir essa ansiedade, né? Esse estresse tende a diminuir e você vai seguindo o desenvolvimento da sua criança. Agora, se você fez uma escolha pela chupeta, e às vezes a gente escolhe a chupeta por orientação, por isso que eu falei, tem várias teorias hoje, né, sobre o uso da chupeta, né, falando, alguns estudos dizem até que essa morte súbita dos bebês diminui com o uso da chupeta. Tem várias situações que podem trazer um bem-estar com o uso da chupeta. E se você fez essa escolha, né, porque isso, né, porque traz nesse primeiro período, eu falo que é pra gente lidar com a nossa sanidade mental, né, criança gritando, chorando, a gente tá cansado, bebê pequeno, e às vezes a gente faz essa introdução da chupeta para que a gente tenha um bebê um pouco mais calmo nesse momento, né, mas aí a gente tem que lidar também com a retirada da chupeta, né? A Dani colocou aqui, né? E com todas as outras contraindicações que possam existir. E se vocês são mães, vocês já levaram no dentista, provavelmente pode ser que tenha acompanhamento com a fono depois e elas vão ter as contraindicações, sim, né? E por todas as coisas que elas estudam, por tudo que elas veem, né? Sim, tem muito mais contraindicações do que indicações para o uso da chupeta. Mas eu estou falando aqui, você já fez essa escolha, né? A sua criança já faz uso da chupeta, você viu sim benefícios e é por isso que você continuou, né, com esse uso. Mas a gente fala que até 4 anos é uma idade, né, limite para que essa chupeta seja retirada, né? E aí é lidar que, enquanto mães, né, nós vamos precisar fazer isso. Não vai vir do desejo dos nossos filhos, não vai ser uma escolha dos nossos filhos. Eu falo assim, às vezes algumas pessoas me falam assim, minha colega perguntou esse dia, nossa, mas a Rebeca não toma refrigerante? Eu falei, não é que ela não toma refrigerante, eu não dou refrigerante, né? Então, assim, é diferente, né? Uma coisa os nossos filhos vão querer e eles vão gostar, outra coisa é o que a gente vai oferecer e o que a gente vai tirar. Então, é ter essa consciência, Dani, que já vai estar próximo, provavelmente, né, do tempo da Gabi fazer a retirada da chupeta, né, e você vai trazendo, diminuindo o tempo, que é uma retirada gradual, que é a mais recomendada. Você vai retirando o tempo, quando ela vai se comunicar, ela precisa estar sem a chupeta, porque isso pode trazer alguns problemas. Vai fazendo uma retirada gradual e vai chegar o dia da retirada, né? A gente pode planejar, pode tentar trabalhando com ela, às vezes em terapia, com a fono. E aí esse dia vai precisar existir, porque é um outro passo do desenvolvimento dela. Porque o que a gente vê também, e que chega também no consultório, né? Às vezes o uso da chupeta por muito tempo, às vezes depois que ela passa esses 3, 4 anos, pode ser motivos de descontentamento com o grupo dos pares onde ela está,
né? Quando o dente começa a mudar, isso pode trazer outros problemas de reconhecimento, de autoestima mesmo, porque os dentes ficam com alguma deformidade. Então, isso sim é necessário ser observado, mas também tá tudo bem, né? Essa retirada a gente coloca sabendo que um dia a gente vai retirar e tá tudo bem, né? Então a gente fez essa introdução por vários motivos que você já fez essa escolha, talvez você não conseguiu manter essa amamentação, a criança necessitava sim dessa sucção, isso trazia um bem-estar, um acalmar dela, tá relacionado com a rotina do sono, mas isso também vai precisar ser passado para o processo de retirar, né? A gente precisa trabalhar com isso, mas isso eu vou falar muitas dicas na semana que vem, né? E o dedo é um outro ponto, né? O dedo a gente não é algo que a gente colocou, né? A gente não pega o dedo da criança e fica tentando fazer ela chupar, né? Às vezes tem bebês que desde o útero já fazem a sucção, né? Já chupam esse dedo, então já nascem, normalmente até 1 ano, a gente normalmente vê a criança tentando colocar a mão à boca, que é o que eu falei que eles estão conhecendo o mundo pela boca, e também fazendo essa sucção, né, com o dedo polegar. E aí, né, algumas teorias, principalmente os ortodontistas vão falar assim que é melhor o uso do dedo do que da chupeta, né, porque quando a gente vai ver os estudos, né, a criança que chupa o dedo, né, de bebê e uma criança que é introduzida na chupeta de bebê, a porcentagem maior de crianças que deixam de chupar o dedo com a idade que deveriam, de 2 a 3 anos, do que crianças que continuam com a chupeta por mais tempo, né? Por isso que eles vão falar que às vezes vai ter outras consequências para frente, né, ligados exatamente com essa ortomolecular mesmo, né? Assim, essa deformidade que vai causar na boquinha, na respiração, na digestão. Então, tem várias coisas envolvidas. Mas também não é escolha, né? Essa criança pode começar a chupar o dedo, como a Kátia colocou ali, tem 5 anos e ela não consegue fazer parar. Provavelmente, Kátia, você deve ter sido orientada. Somos orientadas quando as crianças começam a chupar o dedo de muito pequeno, que a gente introduza a chupeta, porque a chupeta depois tem uma maior facilidade de ser tirada. Algumas teorias vão dizer que não, viu? Alguns estudos vão dizer que é difícil da mesma forma, né? Mas o dedo, né, continua com a criança, né? Então, assim, como é que você vai tirar a mão dela? Vai amarrar a mão dela, né? Uma chupeta, um dia ela pode ser tirada e não existir mais nenhuma chupeta, né, ao redor dela, onde ela não vai ter mais essa possibilidade. E o dedo, eu tenho pacientes, né, mães que chupam o dedo, né? E tá tudo certo também. Até falo, gente, não tô aqui para julgar nenhum desses comportamentos, né? Não são as regras do seu corpo, é o hábito que você adquiriu. Se você estiver com alguma dificuldade em relação a isso, você vai para terapia, você vai ter outras formas de parar esse comportamento, né? Mas não que seja um comportamento errado agora, tá escrito lá nas leis que vai ser preso porque chupa o dedo, né? Mas isso tende a continuar o chupar o dedo, Kátia, é o que eu tenho lido e visto, né? Tem uma abrangência maior, talvez, de tempo. E o que pode envolver? A gente fala essa sucção não nutritiva, no começo é só sucção, mas depois está relacionados com questões psicológicas. E aí, né, a gente vai perdurar esse tempo, né, porque a criança, assim, ó, o comportamento que está sendo positivo, né, que está tendo resultado positivo, como eu já expliquei para vocês em algumas lives, está sendo reforçado, ele tende a continuar, né? Então, assim, a criança chupa o dedo, chupa a chupeta, tem um prazer, abaixa a ansiedade, o estresse, tudo aquilo que ele está sentindo, consegue fazer regulação para dormir, ele tende a continuar por muitos e muito tempo, desde que
nós, enquanto pais, vamos fazendo essa retirada. Você já deve ter sido indicada, Kátia, às vezes de colocar uma fitinha no dedo para que mude a textura, às vezes disso. Mas como ela já tem 5 anos, provavelmente você precisa de uma ajuda, né, de profissionais. A retirada da chupeta e do dedo normalmente é indicado com uma equipe multidisciplinar de psicólogos e de fono e da dentista, para que a gente tenha realmente, ela já faz um uso psicológico disso, né? Esse é um comportamento, é um hábito já aprendido e traz um reforço, né? Traz um comportamento positivo depois, uma reação no corpo positiva. Então, vai ter que ver que condições psicológicas estão relacionadas com o uso do dedo, né? São ansiosas, isso é um elemento que ela já aprendeu de diminuir a ansiedade. Aí a gente vai ter que colocar outras situações no lugar, outras ferramentas no lugar dessa criança também, quando é retirada a chupeta, diminuir um pouco essa ansiedade, cuidar dessa família, de outras questões que estão relacionadas, para que depois a gente faça essa retirada. Não é indicado retirada, por exemplo, de chupeta ou do dedo em situações de conflito, mudança de escola, a criança está gripada, talvez no momento de pandemia, onde ela está com muitas coisas desorganizadas. Então a gente vai ter que fazer essa retirada. O dedo um pouco mais difícil, né? Então vai precisar de profissionais. A chupeta você talvez possa ir combinando, fazendo esse gradual e tentando observar. Mas essa parte psicológica precisa ser avaliada, né? Qual é o uso real desse dedo e dessa chupeta na vida dessa criança? Isso que eu queria trazer para vocês hoje. Por isso que eu falei no começo, não tem contraindicações, né? Não quero falar de contraindicações ou de indicações, mas se você introduziu, se você fez essa escolha e a sua criança hoje faz o uso disso, isso é uma parte da vida dela e não dá para só assim, pega e joga fora essa parte da vida dela, né? Vou tirar, vou jogar fora, ai que legal, meu filho parou de chupar chupeta, ótimo. E aonde que ele vai colocar? Como é que ele consegue hoje diminuir a ansiedade dele, o estresse dele, como é que ele faz essa regulação para o sono? Precisa ser colocado, precisa ser ensinado outras ferramentas, né? Não dá para fazer uma retirada, tiro e pronto, tá? A gente precisa de muito cuidado, por isso que vem para o psicólogo. Eu atendo pessoas, crianças, que vão para esse processo, mesmo quando elas ficam mais velhas e colocam às vezes algum aparelho que impeça o dedo de entrar, a gente precisa fazer esse acompanhamento, porque vão ter outras situações psicológicas envolvidas aí, tá? Agora vai acabar meu tempo, eu quero trazer para vocês ainda, mas eu vou complementar na semana que vem. Eu vivo isso, né? Eu sou mãe de 2 crianças, para quem não me conhece, o Benjamin de 6 anos e a Rebeca de 2 anos e 6 meses. Em nenhuma das minhas gestações eu pensei em introduzir a chupeta, tá? Eu sempre pensei em amamentar por muito tempo, né? Já sabendo, né? Já era psicóloga há algum tempo infantil, pensando nesses efeitos, né? De poder mesmo trazer esse tranquilizar, estar perto, conectar com meu filho através dessa amamentação. O Benjamin, ele nasceu prematuro, então ele já foi introduzido a um leite, né, artificial desde o hospital, porque eu ficava com ele tentando amamentar ele, que ele era muito pequenininho, né? Lá a gente retirava, né, o meu leite, a gente introduzia com a seringa, e de noite ele também era introduzido a outro leite. Só que eu comecei a trabalhar, ele tinha 1 mês. E foi uma escolha, né? Então eu comecei a assumir, trabalhava em outra cidade. Então eu retirei ele do peito durante o dia, né? Com 2 meses. Ele já fazia uso da seringa para fazer o complemento, mas nesse período eu optei, enquanto mãe, de introduzir a mamadeira, porque ia ficar só com o pai. E o pai tentando fazer esse papel, né, de mãe, pai, e fazer uma mamada mais afetiva, mas usando uma seringa, né? Então a gente passou para mamadeira e pronto, ele continuou, ele tinha a sucção dele,
Eu falo que ele tem uma fixação menor com a fase oral do que a Rebeca, né? E por volta de um ano por aí, acho que um ano e meio, quando a creche eles passam pro berçário 2, ele já não mamava mais em casa, mamava só na creche, depois ele saiu da mamadeira tranquilo. Não pegou o dedo, não pegou chupeta, foi tranquilo. Mas aí chega a gestação da Rebeca, totalmente diferente para quem tem 2 filhos, aí vai se aproximar disso, né? Eu também já estava trabalhando, eu tinha 6 meses só de parada, comecei também a mamar no peito, ela mamava muito, 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 mas ela não estava ganhando peso, então a gente fez uma introdução também, com 4 meses, que ela não estava chegando no peso dela, estava perdendo peso, eu também introduzi o leite artificial, tá? E aí já foi uma introdução que eu já optei no uso da mamadeira, tava com outro filho em casa, eu não tive condições realmente naquele momento de pensar, né? Tem outras formas, gente, eu conheço, tem profissionais que trabalham comigo e que conseguiram, né, manter o peito por mais tempo, introduzindo outros elementos, mas eu optei pela mamadeira, porque ela já ia para a creche com 6 meses também, e lá seria a mamadeira que seria introduzida. E tudo bem, ela mamava muito. Quando ela começou a se alimentar, ela já se alimentava muito, ela sempre comeu muito. Eu faço controle de peso da Rebeca, então depois eu posso trazer uma live só para falar um pouquinho para vocês da minha experiência. E sempre muito, colocando muitos objetos na boca, dedos na boca, né? Mas ela não chupava o dedo. Até um pouco antes da pandemia esse ano, eu recebo, né, questões da creche falando que a Rebeca começou a chupar o dedo, né, na creche. Ela, na verdade, fez uma tentativa de pegar a chupeta, porque eu não introduzi a chupeta naquele momento. Ela tentava pegar a chupeta dos amigos, como ela não podia pegar a chupeta, né, por higiene, ninguém ia deixar compartilhar a chupeta, ela começou a chupar o dedo, fazendo uma rotina para diminuir a ansiedade dela, para ela dormir, né? E aí acabou as aulas, né, parou tudo, e eu tô com ela em casa, né, desde março a gente tá com ela em casa, e o comportamento de chupar o dedo tem intensificado, né? Ela não chupa se ela tá brincando, até porque a gente vai falar disso, que às vezes o que eles indicam que o chupar o dedo é melhor, porque a criança não faz. Se você coloca ela para fazer outra atividade manual, ela não tá chupando. Se ela tá falando, ela não tá chupando, né? Diferente da chupeta, né? Mas essa é a minha experiência, né? Então ela começou. Hoje eu levei ela no médico novamente, na pediatra, e a gente tem pensado em outras possibilidades, né? Tenho conversado com algumas colegas de fono, de outros profissionais, para que também eu consiga pensar em outras possibilidades. Por isso que eu ainda vou ter que fazer uma live para vocês para concluir isso. Mas hoje eu tenho uma criança que chupa o dedo em casa. E no começo foi muito angustiante para mim pensar, porque ela já tinha quase 2 anos quando ela começou a fazer uso, né? Começou a chupar o dedo, né? E que questões estavam relacionadas? Gente, eu sou psicóloga, mas não sou psicóloga da minha filha, né? Que questões? Eu sei que a Rebeca tem questões com a fase oral muito mais fortes, vou falar, né? Tanto que a alimentação dela, ela tem prazer nessa fase oral, né? Ela se utiliza disso. Então, muitas questões são relacionadas aí, né? E até falei para algumas amigas, não tem problema nenhum, talvez eu vou ter que ter um acompanhamento de um psicólogo para ela também, questões relacionadas à ansiedade, de como que ela lida com isso, com o corpo dela, mas eu estou nesse caminho também. Eu faço algumas orientações para ela quando ela começa a chupar o dedo durante o dia, não trabalham, não ficam falando não pode, não pode, não pode, porque isso não é efetivo, gente, eu sei disso, né? Então, durante o dia, se ela tenta chupar porque ela tá cansando, quando ela tá assistindo, então eu falo assim, ó, chupar o dedo é para você ir dormir, então a gente vai ter que subir para dormir. Aí logo ela tira o dedo.
Ela não para brincar, para fazer outras atividades durante o dia, ela não coloca o dedo à boca, né? Mas para dormir, ela tem chupado o dedo. E eu tenho deixado, né? Eu vou precisar lidar com isso, ainda entender um pouquinho, mas eu também não posso só frustrá-la. Vou tirar e lidar com. Ou vou ter que segurar o braço dela, vou ter que ser agressiva, vou ter que fazer. Lidar com essa frustração. Nesse momento ela tem 2 anos e meio. Então eu tô tentando buscar outros caminhos. Eu vou fazer uma live só para trazer para vocês, né, o que tem acontecido na minha vida, mas isso se aproxima muito, por isso que eu tenho falado para os pais e para as mães que foram escolhas, e a gente também escolhe, né, deixar continuar. Já me falaram de introduzir a chupeta agora, nesse momento, para que ela mude um pouco e ver um pouquinho de como que vai ser. Ainda estou tomando as minhas decisões, né? A gente está com outros profissionais, mas realmente é sua escolha. Eu trouxe esse conteúdo hoje para que você, para você que não introduziu ainda, possa ter uma escolha. Para você que já introduziu, que tá tudo bem. Você só tem que lidar em observar que questões psicológicas estão relacionadas com esse chupar o dedo e esse chupar a chupeta, para que você cuide dessas questões para fazer essa retirada. Essa retirada é prevista, ela precisa ser feita sim, porque tem muitos elementos relacionados aí que podem interferir, né, numa vida social do seu filho com maior dificuldade. Então a gente precisa ser responsáveis por isso, mas também tá tudo bem. Eu vou ter que encerrar com vocês que eu ainda tenho uma aula hoje. Mas na semana que vem eu vou dar as dicas, então, de como que a gente pode fazer essa retirada, o que pode ser incluído, que elementos psicológicos a gente pode começar a trabalhar enquanto mães, se o seu filho ainda não chegou no profissional, para que você tenha essa atenção. Se ele faz uso dessa sucção não nutritiva, precisa ser observada. Não há nada de errado nisso, mas precisa ser observado com muito atenção. Tá bom, gente? Eu vou continuar na semana que vem com vocês, então me acompanhem, as mães que estão aqui. Mandem esse conteúdo, aperta o aviãozinho aí para outras mães. São muitas questões relacionadas, não pode, não quero. Mas eu quero falar com quem fez essa escolha, com quem já está vivendo isso, né? E agora também tem as suas dificuldades nessa retirada. Semana que vem eu vou falar só dessa retirada para vocês, tá bom? Beijo, pessoal, boa noite. Espero ter conseguido passar alguma reflexão positiva para vocês também, tá bom? Beijos.